Bom dia, Shalom. Que o Criador esteja abençoando a sua vida de uma forma especial. Que o Eterno alcance o seu coração, alcance a sua vida. Estamos aqui para falarmos um pouco sobre a palavra de Deus com você. Compartilhar essa palavra ao seu coração. Certo? Que é seu amigo Kleber Guedes. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a criação dos céus e da terra, tá certo? Vamos fazer uma leitura. Eu estarei hoje fazendo uma leitura interessante, baseado nessa Torá aqui, ó. A Torá do Rebbe de Lubaft. Essa Torá ela traz o texto hebraico com a interpretação adicional da tradição rabínica, né, do Talmud. Então a gente vai estar fazendo a leitura, que dentro do próprio texto da leitura já traz algumas explicações. Depois a gente vai estar, como se diz assim, fazendo alguns comentários. Amém? Então, para você que nunca teve a oportunidade de ouvir essa leitura, o texto diz assim, ó. Bereshit, capítulo 1, a partir do versículo 1, ou Gênesis 1, a partir do versículo 1. Neste primeiro dia da criação, no princípio da criação de Deus, eis Nilo, do céu, e tudo que nele há, e da terra, e tudo que há nela. Quando a terra estava espantosamente vazia, com a escuridão sobre a face do abismo, isto é, a água, e o Espírito de Deus, isto é, sua intenção de fazer do mundo a sua morada, pairava sobre a superfície da água, pronto para iniciar este processo. Deus disse: haja luz, e houve luz. Essa luz primordial não emanava de nenhum corpo celeste específico, já que o Sol e a Lua só foram fixados em sua respectiva órbitas no quarto dia. Ela também não brilhava durante um período de determinado dia. Escuridão e luz alternavam-se aleatoriamente. Deus viu que a luz primordial não só iluminava o mundo, tornando fisicamente visível para seus futuros habitantes, mas também era boa, pois revelava a energia divina que sustenta tudo por dentro. Uma exposição tão óbvia da divindade não permitiria que a humanidade tivesse livre-arbítrio. Portanto, Deus separou a bondade espiritual da luz de sua dimensão ótica simples e reservou essa qualidade da luz como recompensa para os justos no futuro messiânico. Deus viu que a luz fisicamente, remanescentemente, era boa e possibilitaria que a vida transcorresse ordenadamente se brilhasse de modo consciente e não aleatório. Então Deus separou a luz da escuridão, designando metade do dia para cada uma. Essa foi mais um passo para que o mundo passasse do estado do caos ao estado da ordem. Essa luz ambiente brilhou ao longo de toda a semana da criação, depois da qual apenas a luz emitida pelos corpos celestes irradiou-se na terra.
Deus chamou a luz e indicou para o dia, e ele chamou a escuridão e indicou-a para a noite. Ele apontou a noite para a primeira metade do dia e o dia para a segunda metade. Assim foi tarde, seguido pelo resto da noite, e então foi manhã, seguido pelo resto do dia. Juntos, noite e dia constituem um dia completo. Estava claro, enquanto brilhava sua luz primordial, que Deus é o único ser que possui a existência intrínseca e a existência de todos os outros seres pendente da dele. Como foi dito acima, a esfera da água originalmente era rodeada pela esfera do ar. Essa esfera primordial incluía tanto a água, que viria a ser atmosférica, quanto o que permaneceria embaixo, como a água oceânica. Não se tratava exatamente, portanto, do que conhecemos hoje como água líquida, e sim de algo entre gás e líquido. Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e ele separou a água atmosférica da água oceânica. Aqui Deus levantou e suspendeu a parte úmida da gasosa da água, e levantando para cima da esfera de ar, o que resultou em 5 esferas concêntricas em vez de 4. Mais uma vez, Deus distinguiu entre aspectos superiores e inferiores da realidade por meio da imposição de uma ordem hierárquica e um estado inicialmente caótico. Nessa hierarquia estava implícito o fato de que conceitos físicos de superior e inferior refletiram suas contrapartes espirituais. Em outras palavras, quanto mais elevável uma entidade estiver na hierarquia física, maior será a sua consciência de Deus. Portanto, quando Deus separou as águas, a água oceânica se queixou, porque também queria desfrutar da consciência divina concedida à água atmosférica. Deus tranquilizou-se com a promessa de que seu sal seria oferecido como carne do sacrifício no templo, no serviço do templo. Dessa maneira, ela ascenderia aos reinos espirituais. Então Deus posicionou o firmamento e desse modo separou a água debaixo do firmamento da água acima do firmamento, e assim foi. Deus chamou o firmamento céu, Shamaim, uma contração das palavras hebraicas que significa suspendeu a água, e a água lá, Shamaim, e feito o fogo e a água. Deus também criou os anjos nesse dia. Os anjos que povoam alguns dos reinos espirituais são personificações dos atributos de Deus, ou mensageiros que ele cria, a fim de mandá-los em missões específicas. Os anjos que personificam os atributos divinos da misericórdia e do julgamento compõem o tribunal da justiça de Deus, que julga os casos com base nos princípios da retidão e da misericórdia com que Deus criou o mundo. O chefe dos anjos da misericórdia é Micael. É o chefe dos anjos do julgamento, e o chefe dos anjos do julgamento é Gabriel. Também nesse dia Deus criou o purgatório, um reino espiritual no qual as almas errantes se livrariam das impurezas espiritual que viriam a acumular por meio das más ações praticamente durante suas vidas físicas. E foi tarde e foi manhã o segundo dia.
Conforme mencionado acima, quando o mundo foi criado, o corpo perfeitamente esférico da terra estava completamente coberto de água, a fim de continuar e preparar o mundo para a humanidade. Deus disse: junte-se águas debaixo do céu, e em lugar seja visto o solo seco, e assim foi. Deus chamou o solo seco de terra, e a junção de águas chamou mares. Cada local assumiu a sua peculiaridade, resultando da combinação específica das variáveis geográficas no lugar. Essa divisão em regiões geográficas distintas foi mais um passo na preparação do mundo para a humanidade, pois possibilitou a propagação de culturas variadas, cada uma das quais revelaria a divindade inerente ao mundo e a sua maneira singular. Deus apontou a futura terra de Israel para o futuro povo judeu. Essa designação, contudo, ainda não tornou a terra de Israel qualitativamente diferente de nenhum outro lugar do mundo. E a transformação só ocorreu quando o povo judeu entrou na terra e a conquistou. Agora que o trabalho relacionado à água inicia o segundo dia estava concluído, Deus viu que era bom. Deus disse: produz a terra a partir desse momento a vegetação no subsolo, plantas que dão semente e árvores, cuja cada casca tem o mesmo sabor de seu fruto, que geram fruto com semente de acordo com a sua espécie sobre a terra. E assim foi. Deus ordenou explicitamente que as árvores frutíferas produzissem sementes de acordo com a sua espécie. Ele não ordenou que as plantas que dão semente o fizessem. Pessoal, para quem chegou, estou lendo a criação em Gênesis, segundo este livro aqui, ó, Torá, segundo Rebbe de Lubavitch, né? Como que ele traz o texto de Gênesis capítulo 1. Continuando. As plantas não seguiram estritamente o mandamento de Deus. A terra produziu vegetação, plantas que dão semente de acordo com a sua espécie. Ainda que Deus não houvesse dado ordem explícita para isso, as plantas pensaram: se Deus mandou as árvores que crescessem muito afastadas umas das outras, e se são facilmente distinguíveis, produzir apenas sua própria espécie, então as plantas que crescem bastante juntas e aparecem umas com as outras certamente só deveriam gerar sua própria espécie. Ao contrário das plantas que fizeram mais do que Deus lhe ordenara, e as árvores fizeram menos do que Deus lhe mandara. Elas acharam que se tivessem casca comestível como Deus determinara, a perpetuação das espécies seria ameaçada. A terra, portanto, produziu árvores cuja casca não tinha o mesmo sabor de que seu fruto, que só dão frutos que contêm semente de acordo com a sua espécie. Embora a intenção das árvores fosse louvável e o solo mais tarde foi castigado por não ter confiado em Deus para assegurar a existência permanente das árvores, tanto as plantas como as árvores começaram a crescer no subsolo, mas pararam pouco antes de romper a superfície. Deus só fez a vegetação crescer acima da superfície da terra no sexto dia. Deus viu que era bom, apesar da desobediência das árvores. Que coisa! Deus designou um local específico como futuro jardim do Éden, um habitat apropriado para a humanidade. Uma descrição detalhada desse jardim será apresentada quando a narrativa tratar da história dos primórdios da humanidade. Foi tarde de manhã, o terceiro dia. Deus criou o sol e a lua, os planetas, as estrelas.
do primeiro dia. Ele agora os coloca em suas respectivas esferas celestes. Deus disse: haja luminares no firmamento celeste para separar o dia e a noite. Mais tarde, após a primeira semana da criação, eles servirão de sinais. Seus eclipses indicam as épocas que Deus estabeleceu para a punição nessas ocasiões. Ele é mais propenso a infligir um castigo por certas faltas. Os luminares também servirão para fixar datas das festividades judaicas que ocorrerão em pontos específicos do mês lunar, em estações específicas no ano solar. Eles servirão ainda para o cálculo do dia e anos, sendo que uma órbita do Sol dura um dia e uma volta do Sol através do zodíaco dura um ano. Finalmente, eles servirão de luminares do firmamento celeste para brilhar sobre a terra. E assim foi como se segue. Deus posicionou os dois grandes luminares, o Sol e a Lua. Originalmente, eles eram de igual tamanho, mas a Lua logo protestou por ter de governar junto com o Sol. Então Deus a fez menor. Quando ela se queixou de tal tratamento, Deus tentou acalmá-la, mostrando que a sua luz reduzida permitiria que a luz das estrelas fosse invisível, dando a impressão que a Lua é servida por muitos criados. Como isso não funcionou, Deus prometeu que no futuro uma oferenda de expiação seria levada ao templo a cada lua nova, em sua homenagem, por ele ter diminuído. No futuro messiânico, a luz da lua será de novo tão forte quanto a luz do sol. Deus apontou a luz maior, o sol, para governar o dia, e a luz menor, a lua, para governar a noite, na companhia das estrelas e planetas. As estrelas foram colocadas no céu junto com a luz emitida por elas, que a fez imediatamente visível na terra. Apesar de que, naturalmente, teria levado muitos anos para essa luz alcançá-la. Onde fosse necessária a luz, parecia brilhar das estrelas que já haviam sido extintas. Deus colocou no firmamento celeste para brilhar sobre a terra, para governar de dia e de noite, para separar a luz da escuridão. Deus viu que era bom. Entretanto, o quarto dia da semana foi feito desfavorável à saúde infantil. E foi tarde e foi manhã o quarto dia. Deus disse: fervilhem as águas de multidões de criaturas vivas, moventes, e as aves que saem do longo dos pântanos voarão sobre a terra pela face do firmamento celeste. Deus criou as grandes criaturas marinhas, inclusive o Leviatã, macho e fêmea. Os Leviatãs eram tão imensos que Deus previu que eles devastariam o mundo se lhe fosse permitido reproduzir-se. Então ele imediatamente matou a fêmea e preservou sua carne para o banquete da redenção que servirá aos justos no futuro messiânico. Além dessas criaturas marinhas, Deus criou toda espécie de singulares de seres vivos rastejantes que fervilharam nas águas, e todas as espécies singulares das aves aladas. Deus viu que era bom. Deus abençoou os peixes, as aves, os anfíbios, dizendo: no futuro eu permitirei que os humanos vos comam, e que alguns de vós comam uns aos outros. Portanto, sede tão fortes, reproduzindo-os de uma vez, mas sede também prolíferos, gerando
prole numerosa ao longo da vida. Enchi as águas dos mares e as criaturas voadoras multipliquem na terra. E foi tarde de manhã, um quinto dia. Deus disse: produza a terra criaturas vivas, moventes de acordo com as suas espécies, rebanhos, répteis e todas as criaturas rastejam, que fervilham como insetos, anfíbios, vermes, formigas, besouros, topeiras, lesmas e etc. E animais da terra, de acordo com a sua espécie, e assim foi. Deus fez animais da terra de acordo com as suas espécies, rebanhos de acordo com as suas espécies, e répteis e criaturas rastejam, que fervilham do solo de acordo com as suas espécies. Deus viu que era bom, mas não abençoou os animais para que fossem fecundos e prolíficos, porque eles previu que a serpente se rebelaria e não quis incluir uma bênção. Como os anjos são feitos à semelhança divina, sendo possuidores de certo grau de livre-arbítrio, Deus presumiu que eles poderiam opor-se à criação de outra forma de vida também em sua semelhança. Por isso, ele humildemente lhes pediu licença para criar os seres humanos. Deus disse sob a sua corte celeste: façamos um ser humano à nossa imagem, isto é, em oposição ereta, refletindo a mesma hierarquia de faculdades que eu usei para criar o mundo, e com a qual eu vos fiz, e conforme a nossa semelhança, isso é, dotado de discernimento e intelecto. Embora tenha sido apenas Deus, sem a participação dos anjos que criou o ser humano, como está evidentemente no próximo versículo, ele exprimiu sua intenção de modo a incluí-los. Alguns dos anjos foram aversos à criação da humanidade, mas Deus convenceu-os, dizendo que se seres feitos à sua semelhança, isso é, como eles, existissem só no céu e não na terra, isso causaria um desequilíbrio na criação. Ele continuou: se esse ser humano viver à altura de sua imagem divina, ele dominará sobre os peixes do mar, as aves dos céus, rebanhos e toda a terra, bem como sobre todos os répteis que rastejam a terra. Do contrário, ele será inferior aos animais, e os animais selvagens prevalecerão sobre eles. Eita! Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, isso é, no molde pelo qual ele se decidiria. Ele criou a imagem de Deus, ele o criou, a imagem de Deus, ou seja, com uma forma que reflita a hierarquia das faculdades que ele usou para criar o mundo. Também o criou à sua semelhança, isso é, dotado de discernimento e intelecto. Embora tenha dado a existência a todas as outras criaturas diretamente com a sua fala, Deus criou o corpo do ser humano figurativamente à mão, isto é, o primeiro derramamento do pó da terra em um molde. Assim disse. Além disso, ele criou como um ser único, andrógino, constituído de corpo de macho e fêmea, unidos pelas costas. Quando percebeu que a vegetação do mundo aguardava pela chuva para poder brotar, o ser humano pediu que Deus que fizesse chover. Deus fez chover e a terra rapidamente se cobriu de vegetação em todos os estágios da maturação. Depois de separar o humano andrógino em corpos de macho e fêmea,
como será descrito com mais detalhes ainda adiante, Deus abençoou, Deus disse-lhes: sedes férteis e prolíferos, enchei a terra, conquistai-a, subjugai-a. A seu aparente antagonismo, a divindade, revelai seu desejo profundo de expressão. Subjugai seu aparente androgonismo, a divindade, e revelai seu desejo profundo de expressar a divindade dentro dela. Dominai também os peixes do mar, as aves do céu e todas as criaturas vivas que rastejam na terra. No entanto, não torneis refinar o mundo além da vossa capacidade. Particularmente a fêmea é propensa a aventurar-se acima de suas faculdades nesse campo. Então o macho deve controlá-la quando necessário. Deus disse ao homem e à mulher: eis que apesar de ter-vos feito senhores sobre os animais, eu não vos autorizo a matá-los para comê-los, pois não quero que ninguém confunda vosso domínio sobre a vida com o meu. Deveis sempre ter consciência de que sois criaturas. Eu só vos dei toda planta que dá semente sobre a face de toda a terra, e toda árvore que possui o fruto que dá semente serão para vós alimento. Podeis também comer a carne dos animais que morrerem naturalmente. Toda a vegetação de plantas também servirá de alimento para toda criatura da terra, para todas as aves dos céus e para tudo o que rasteja pelo solo, que possua alma viva, mas aqueles animais que eu criei como carnívoros podem matar para comer, diferentemente de vós. E assim foi. Nos instantes finais, no sexto dia, Deus criou os demônios, isto é, os seres espirituais que atuam como agentes do bem e do mal, de acordo com o poder que Deus lhe concede, geralmente proporcional aos feitos meritórios ou às más ações da humanidade. Ele também preparou o túmulo de Moisés. No fim do sexto dia, Deus viu que tinha feito, e eis que agora ele criara o ser humano. Era apenas bom, não era apenas bom, mas muito bom, pois só a humanidade é capaz de consumar a criação, levando ao cumprimento de seu propósito. E foi tarde amanhã, o sexto dia. É isso aí, ó. Coisa interessante, né? Para quem não sabe, gente, eu estava aqui fazendo a leitura aqui de Gênesis capítulo 1, nessa Torá aqui, ó, né? Essa Torá, ela foi escrita pelo Rebbe de Lubavitch, um dos grandes rabinos aí do judaísmo. E aqui no texto do Gênesis capítulo 1, ele traz a interpretação dele, né, dentro do próprio texto, e a explicação de alguns rabinos que encontra-se no Talmud. Isso é, ele faz uma junção aí da Torá escrita e da Torá oral. Muito interessante aí. Tem algumas coisas aí diferente, né? Talvez os irmãos nunca viram. Alguns pensamentos, algumas interpretações que a gente percebe aí no texto, algumas colocações, mas é isso aí. Estamos aí, se alguém quiser subir aí para conversar um pouquinho sobre esse texto de Gênesis capítulo 1, é só pedir para subir que eu subo vocês, tá bom? Vai ser uma alegria a gente poder recebê-los aqui e a gente fazer um bate-papo aqui sobre esse assunto, certo? Que o Criador esteja abençoando cada um de vocês. O que os senhores acharam aí, então, dessa leitura, desse texto?
já tinha ouvido alguém comentar, ouvido alguém falar. E para quem não sabe também, dentro do judaísmo, existe a ideia que antes de Deus criar todas as coisas, criar os anjos, criar o planeta Terra, os astros, etc., o mundo que conhecemos, Deus ele criou 7 coisas. Você sabia disso? Você sabe quais foram as 7 coisas que Deus trouxe à existência antes desse mundo que conhecemos ser criado? Deus trouxe algo à existência. Então, quais são essas 7 coisas? Nós vamos falar para os irmãos de agora. Para que você também tenha o conhecimento, né, a respeito dessas coisas. Deixa eu só pegar aqui. Então, a primeira coisa que eles dizem que o Eterno criou foi a Torá. Mas a Torá não é a Torá escrita, né? O escrito dos 5 livros, mas sim a sabedoria, o plano divino. Né? Deus não tinha escrevido e entregado para ninguém, porque não existia ninguém ainda. Mas Deus ele já traz à existência esse texto, né? Esse plano, as regras que ele gostaria que o homem viesse se submeter. A segunda coisa que, segundo o judaísmo, Deus cria é o trono da glória, né? O trono da glória. O que é e o que seria esse trono da glória? Representa o reinado absoluto de Deus, né? A terceira coisa seria o Jardim do Éden. Quem quiser subir aí, é só pedir e subir. Então a terceira coisa é o Jardim do Éden. O que é esse Jardim do Éden? É um lugar de recompensa espiritual. Não é um jardim físico, mas um lugar espiritual, né? Onde os justos iam gozar. O quarto lugar é o Guiena. O Guiena é o quê? O Guiena é um termo que é tirado, os irmãos sabem, lá do Vale de Inon, né? Que vem a representar o lugar da purificação das almas. Isso é, porque no judaísmo acredita-se que, pelo menos a maioria dos judeus acredita que quando a pessoa morre, dependendo se a pessoa não morreu naquele grau de justiça que o Eterno requer, então essa alma ela tem que ser purgada, purificada. Então a alma dessa pessoa iria para este lugar que é chamado Guiena, que é uma espécie de purgatório, que é a ideia com os irmãos daí que nasceu a ideia do que os irmãos católicos têm de purgatório, né? Muitas pessoas pensam que foi os católicos que criaram a ideia do purgatório, sendo que anteriormente já existia o judaísmo que tinha essa crença. Em quinto lugar, o nome do Messias. Então eles acreditam que o nome do Messias, isso é a ideia do Messias com o propósito de vir redimir a humanidade, de vir restaurar esse mundo. Então Deus já trouxe à existência, então, o seu Messias ali. Em sexto, o templo, isso é o santuário. O templo como centro da relação entre Deus e o homem. E em sétimo e último lugar, o arrependimento, né? O arrependimento, que é o que? A techuvá. Isso é o caminho do retorno.
Então, essas ideias, embora alguns colegas, ou nós podemos discordar de algumas coisas aqui, mas expressa, né, o conhecimento da onisciência do Criador, sabendo que o que já ia acontecer pós-criação da humanidade, do próprio homem, e o Eterno já estava preparado para restaurar todas as coisas. E é interessante também falar aos irmãos que dentro da visão judaica, entende-se que Deus cria o mundo espiritual primeiro, mundo celestial, e depois cria-se o mundo físico. Por isso que está escrito lá em Bereshit, né? No princípio Deus criou os céus e a terra. Então primeiro veio a criação do mundo celestial. Depois que o mundo espiritual, o mundo celestial existia, então o mundo físico ele veio a existir. Interessante nós falarmos isso. Outra coisa também que devemos se ater, que o Deus Criador, ele, no livro de Gênesis, é escrito um Deus singular, um Deus que cria todas as coisas, um Deus mono, um Deus único, para desfazer das teorias que existiam na antiguidade, quando este livro foi composto, ou foi passado para Moisés, ou construído por Moisés, como assim sugere e acredita-se a tradição, contrapondo a ideia do politeísmo, certo? Pois as tradições antigas acreditava-se que alguns dos astros que nós conhecemos, como o Sol, como a Lua, algumas estrelas, eram uma espécie de Deus que governava uma determinada parte da terra, ou que tinha criado um determinado povo, e etc. Então eles não tinham essa visão de mundo, de um Deus absoluto que criou todas as coisas. Eles não tinham a ideia que existia apenas um único Deus, mas a ideia deles é que existia vários deuses, muitos deuses, e esses deuses que tinham criado, né, todas as coisas. Aí Gênesis, ele é escrito com a intenção, o autor do Gênesis tem a intenção no seu capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, mostrar que essa crença que existe vários deuses e que criaram partes do universo, que governa parte do universo, ou parte da terra, ou que governa um determinado povo, né? Porque a ideia é assim, cada povo tinha o seu Deus, ou tinham seus deuses, vamos assim dizer, entende? Que eram passados ali de geração em geração. Então, o autor do Gênesis, ele está rebatendo essas ideias. Por isso que ele vai mostrar que Deus ele criou, né? Esse Deus da Bíblia. Ele cria, em primeiro lugar, uma luz. Com a primeira obra de Deus, ele cria a luz, ele traz uma luz. Porque acreditava-se que o Sol, naquela época, era o Deus maior. O Sol e a Lua eram os maiores deuses dentro das culturas da antiguidade. Veja que o autor do Gênesis, ele vai mostrar que antes que existisse o Sol, existisse a Lua, existia uma luz. E que essa luz também é uma obra da criação.
ele vai mostrar que Deus criou a lua, que Deus criou o sol, que Deus criou os astros, né, os luminares, as estrelas. Deus criou os animais, Deus criou os animais marinhos, as aves dos céus, os grandes animais, porque tinha-se a crença também que determinados animais eram deuses. E é interessante que no capítulo 2 do livro de Gênesis, depois vai ver, o autor diz que Deus criou o homem do pó da terra. E no capítulo 3 de Gênesis mostra que esse homem volta para a terra por causa da sua desobediência. Que pós-morte o homem volta à terra. E quebrando aquela ideia que alguns homens tinham naquela época, que alguns deles eram deuses. Porque dentro do mundo egípcio, dentro do mundo dos cananeus, dos babilônicos, dos gregos, dos romanos, muitos deles tinham essa ideia, que devido a essa autoridade deles, né, eles adquiriram essa crença que alguns deles eram deuses, pois eles eram tratados como tais. E essa crença ela não nasceu lá com os babilônicos, com os gregos, com os romanos, que é bem posteriormente. Já na época da composição do livro de Gênesis, já tinha existido essas ideias, já tinham essas crenças. Então, os primeiros capítulos de Gênesis já é trabalhando essa ideia, mostrando que existe apenas um Deus, um único Deus, que é soberano, que é todo-poderoso, que é a fonte da existência de tudo aquilo que existe. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é Criador até mesmo do homem, que é a criatura mais inteligente que existe no planeta Terra. Então Deus é a fonte de todas as coisas, o nosso Criador. Bendito seja Ele para sempre. Louvado e exaltado seja esse Deus. Então é muito bom a gente refletir. Por mais que hoje nós temos outro tipo de batalha, né? Hoje não é tanto o politeísmo que é necessário nós combatermos, nós enfrentarmos. Porque politeísmo, pelo menos aqui dentro do nosso continente, né? Dentro da nossa América, isso já foi vencido. Então tem-se a ideia, pelo menos de forma majoritária, que o mundo é criado apenas por um único Deus. No entanto, nós temos aí uma batalha contra a ideia dos evolucionistas e dos ateístas, né, que querem negar a Deus, querem dizer que o mundo ele não foi criado por um Deus que é todo-poderoso, mas o mundo veio à existência, os animais, os homens, as aves, os peixes, até mesmo a formatação do planeta Terra. Isso não seria obra de um Deus, mas é obra da evolução, né? É o próprio mundo, a própria Terra que se autocriou, uma energia, cria essa Terra, aí de repente vai nascendo coisas, animais, e um vai evoluindo, um outro, e outro, e outro, e outro. Mas Deus, acredito eu, já prevendo até mesmo essa ideia, Ele já demonstrou para nós que esse mundo não é fruto do acaso. Este mundo tem um Criador, e esse Criador é o nosso grande Deus, Yahvé, o Jeová, Javé, seja como você queira chamá-lo, Adonai, Senhor, Eterno, né? O Todo-Poderoso,
o Criador de todas as coisas. Certo? Então, está aí uma breve reflexão sobre Gênesis capítulo 1. Então, eu fiz uma leitura aí desse texto, né, segundo esse rabino aqui, na Torá. Isso não significa que eu entendo como ele expôs aí sobre tudo que ele disse, mas tem algumas coisas aí que são interessantes. Eu achei por bem passar para os irmãos essa leitura, para que vocês tenham também o conhecimento, né, de uma das visões judaicas, de uma das interpretações judaicas com relação ao livro de Gênesis capítulo 1, certo? Pois é, estamos aí. Quem quiser subir aí para comentar, para falar alguma coisa, esteja à vontade aí, meus irmãos. Certo? Vamos compartilhar o conhecimento, você que tem conhecimento sobre esse assunto. É muito bom poder ouvir os colegas também. Trocar informações, trocar conhecimento é algo muito bom, né? Então, aí nós temos uma ideia já revelada agora dentro do Novo Testamento. Já vai trazer uma informação que essa informação ela não está bem clara no Antigo Testamento. A informação, que informação é essa com relação à criação? A informação que Deus, ele cria todas as coisas, ele traz todas as coisas à existência por intermédio do seu Filho. Por exemplo, se você pega Gênesis capítulo, ou João capítulo 1, lá está escrito: todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Se os senhores pegam Colossenses, por exemplo, acho que é capítulo 1, versículo 15, vai dizer que os seres celestiais, as autoridades celestiais que existem, né, e tudo aquilo que existe no nosso mundo foi criado por intermédio dele, certo? Deixa eu cumprimentar o colega que subiu aí. Olá, bom dia, tudo bem? Pode abrir o microfone, acho que é Micael. Bom dia, Shalom. Bom dia, Kleber. Tudo bom? Tudo bom, meu irmão? Seja bem-vindo. Obrigado. Pode falar aí, esteja à vontade aí para conversar, para dialogar. Eu estava fazendo aqui uma leitura, né, dessa Torá aqui, acho que você deve conhecer, escrita pelo Rebbe de Lubavitch, coisa assim. Isso, o capítulo 1, né, que foi escrito por ele, traz algumas informações interessantes aí. Até bom, senhor. A questão da visão do Hazal, né, uma visão mística cabalística. Perfeito, isso mesmo. Inclusive é bom, parece que você é judeu pelo formato aí. Seria interessante te ouvir e comentar um pouquinho a respeito dessa literatura, se o senhor conhece, né? Poderia falar. Esse conceito judaico, ele vai aparecer sobre a questão da luz oculta, Or Haganush. Ou seja, ele vai falar especificamente da questão do ato de criar que foi feito pela própria escritura, ou própria palavra. Não palavra conhecida, especificamente a que foi dado a Moshe Rabbeinu, mas sim uma palavra anterior. Essa luz, ela deu origem a tudo. Inclusive, segundo os textos narrados do cristianismo, fala que o próprio Jesus foi criado, né? Ele é um ser criado.
Uma vez que ele, sendo um ser criado, ele não tem poder de criar a partir do nada. Então, o que passou então a criar? Se eu não me engano, há textos, do qual eu não posso falar claramente, mas quem sabe você poderia falar melhor, que fala sobre a existência, né, da presciência. Se a gente for falar sobre isso, da presciência, da existência do Jesus ou de outros, a gente vai ter que, dentro da questão hebraica, temos que compreender a divisão de três formas dessa luz, né? Como se dá o ato da criação. Então, todas as coisas ela tem três campos até ser materializada. E aí a gente vai começar a entender que essa luz que cria tudo, do qual foi chamado do meio da escuridão, ela é o ponto inicial de todas as coisas, né? através da vontade divina do Eterno. Mas aí eu percebi que você vai entrar agora nos textos narrados, né? Nos textos dos evangelhos. Não, você pode ficar à vontade. Pode voltar aí para esse assunto que eu acho mais interessante. Eu, como já tinha falado aqui um pouco sobre esses textos, mas como o senhor entrou, a gente pode voltar a falar sobre a tradição aí judaica, aquilo que o senhor conhece, aquilo que o senhor entende. Pode ter à vontade, pode se ater esses textos aí do capítulo 1. Inclusive, eu tenho até a pergunta, eu tenho uma Torá aqui, essa outra aqui, meu menino rasgou a capa, né, da editora Sefer. Olha só como ele traz o capítulo 1 de Gênesis, eu acho interessante, que se diferencia de algumas traduções, né? Esse versículo 3 aí que o senhor estava falando. E disse Deus, seja luz, e foi luz. Né? As outras traduções, elas trazem a ideia que e disse Deus, haja luz, né? Haja. E aqui já traz o texto como surja a luz. O senhor teria como falar um pouquinho para a gente por que eles traduzem esse texto dessa forma? Qual a ideia que está por trás disso? Resumida, a gente percebe que essa luz que é colocada aí, ela não foi criada nesse momento. Qual é o texto que você está falando? Gênesis 1, versículo 3, na Torá da editora Sefer. Ele fala haja luz, ou seja, é um ato convidativo, né, de algo que é existente. Ele traz a luz da escuridão, correto? Porque anteriormente os textos falam que havia somente o quê? Os textos anteriores falam que existia o quê? Antes desse ato convidativo. A escuridão, né? Exato. Então, logo, essa luz ela foi convidada a ser revelada da escuridão para a luz, porque a escuridão foi criada pela luz. Só que a luz, ela foi ocultada em meio à escuridão. E esse conceito do livro de Bereshit não pode ser visto na sua literalidade, porque ele foi codificado de maneira tal em que, conhecendo a tradição, vai se entender o conceito da mensagem. E falando de forma mais clara, por exemplo, você vai ver que todas as coisas que estão em oculto, elas vão ser convidadas a vir para a luz, porque na escuridão existe luz. Então aí você vai ver no próprio Gênesis, ou Bereshit, que você vai entender que a própria escuridão, o Eterno falou para a própria escuridão que ela era muito boa. Tove meodé, é muito boa. Isso significa dizer que no conceito judaico, a questão do mal, ela não é algo mal no sentido maligno, mas sim algo de forma de equilíbrio, que ela veio para manifestar a oportunidade do livre-arbítrio do ser humano. Ela é um ato de equilíbrio. O que é a malignidade? Ela é a visão distorcida da luz. Porquanto o próprio Eterno é luz e escuridão. Ele criou o bem e criou também o mal. Ou seja, ele é tudo isso. Então, esse ato convidativo é a forma exatamente do princípio de toda a criação. Mostrar para o ser humano, que muitas pessoas acreditam, isso é um ponto de vista de comentário, são vários, que
quando alguém delega alguma coisa ao mal, ele delega a terceiros, enquanto esse ato reflectivo é uma forma de nós olharmos para nós mesmos, porque nós mesmos somos autores das nossas próprias ações e não outros. Então, o que acontece de mal é conosco, ela não é, na verdade, ela é um processo para um aperfeiçoamento, não para um ato de reprovação. Então, existem muitos conceitos dentro dessa questão, se a gente for estudar os caminhos, né? Existem muitas lições de vida. Eu sempre costumo dizer que a Torá, ela não é somente a questão histórica, né? O espírito da Torá, ela traz o conceito constante de uma aplicação diária, de nós nos aproximarmos do Criador. Então você lê um texto hoje da Torá e você analisa o que esse texto traz de benefício para você se aproximar de Hashem. Outra coisa que eu queria, aproveitando que o senhor está aí, que o senhor comentasse um pouco sobre o purgatório, né? Aqui na Torá do Rebbe, ele diz: também nesse dia Deus criou o purgatório, um reino espiritual no qual as almas errantes se livrariam da impureza espiritual e viriam a cumprir por meio das más ações praticadas durante suas vidas físicas. Existe 6 níveis, basicamente. Os 3 primeiros níveis são níveis básicos que podem ser acessados por pessoas iniciantes da área mística e cabalística. Os 3 últimos, eles não podem ser acessados por pessoas iniciantes. Então, por quê? Porque você acessa situações elevadas. Esse ponto que você está citando aí, ele é um ponto elevado, chamado Sha'ar HaGilgulim, o portais da reencarnação. Mas de uma forma clara, básica para você, muitas pessoas elas confundem. Até algumas questões de que as pessoas rezam ou oram, né, conforme a pessoa queira se expressar, a mortos. E, na verdade, dentro do conceito judaico não existe essa questão de rezar a mortos, e sim elevar e santificar o nome de Hashem. Por exemplo, o próprio Kadish, ele fala sobre essa questão. Então, quando você olha para a passagem da Torá, você percebe que Abraham Avinu, ele vai ao túmulo de Marpelá, próximo ali, e faz as suas rezas, você vai entender que existe uma ligação, porque Sara, por exemplo, nunca morreu para nós. Por quê? Porque toda vez que você fala de Sara, assim como você fala da Torá, você lembra de Moshe Rabbeinu, o nosso mestre. Isso significa dizer que toda vez que você faz menção do legado e de todo aquilo que ele foi, o instrumento pelo qual o Eterno usou, você traz a existência, ou seja, ele nunca morreu, ele sempre está vivo. Então você sempre vai estar interligado com ele. Assim como Moshe Rabbeinu, ele recebeu uma ordenança de Hashem Kadosh Baruch Hu, dizendo assim, de ti sairá para os 70, ele é considerado como uma lâmpada acesa, ou seja, ele não diminuiu a sua chama, não apagou a sua chama para poder acender as 70 almas, vamos dizer assim, de um nível básico falando. Todos receberam dele os 70. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que pessoas podem vir ao mundo e estar ligado com pessoas que já passaram por esse mundo, mas ainda continuam vivos pela sua legalidade, pelos méritos. Por exemplo, nós recorremos aos méritos do chamado Zerut Avot, os méritos dos patriarcas, até o dia de hoje. Por exemplo, até no próprio texto dos cristãos diz assim, que o Jesus falou assim, é verdade vos digo que Elias já veio, e é João Batista. Ele mesmo não se titulou. Mas o que se entende na tradição judaica? Se entende na tradição judaica que uma pessoa pode estar interligada com um tzadik, né, que viveu e que ele pode estar interligado com o mesmo nível de missões, né, que aquele outra pessoa teve. Então, essa questão de estar interligado com almas, que no sentido almas ali não significa a neft, mas sim a neshama, a parte intelectual da alma, né, que traz à memória os méritos e que faz que essa pessoa esteja viva entre nós, e que ao falarmos em mérito desses homens que receberam e que foram usados nas mãos de Hashem, nós engrandecemos o nome de Kadosh Baruch Hu. Então, nós não rezamos para a morte. Então, essa questão de falar sobre reencarnação, assim, é muito profunda, entendeu? Então, não tem como falar em live, não é apropriado falar, e requer, na verdade, você estar envolvido com muita Shelihot para que você possa adentrar esses assuntos. Mas sim, respondendo o teu assunto, basicamente eu espero ter
falado alguma coisa que possa ter contribuído, assim, alguns pontos. Não, muito bom, porque eu pedi para você explicar justamente para que o pessoal tivesse, no mínimo, uma noção básica, né? Porque geralmente o pessoal ele tem a mente viciada. Quando ele ouve uma determinada palavra, por exemplo, ouve a palavra purgatório, então, como conhecimento da maioria do pessoal que eles têm está relacionado à ideia de purgatório que o catolicismo ensina, ele já remete à ideia de ser a mesma coisa, as mesmas práticas, entendeu? E às vezes o conceito de outro movimento religioso é diferente, como do judaísmo, como o senhor colocou aí. Por isso que eu pedi para que o senhor trouxesse uma explicação aí, para que o pessoal não viesse ter entendimento errado. Outra coisa que... É muito importante também, desculpa eu te cortar, é muito importante também recitar aqui, que eu sempre faço isso. Eu não falo no nome do judaísmo, né, na pluralidade, e também eu não faço afirmações no sentido, tipo, referente à minha comunidade, apesar de estar representando ela indiretamente, mas não representa a minha comunidade nas minhas falas, mas simplesmente eu falo acerca dos comentários e daquilo que nós absorvemos. Por que eu falo isso? Porque o que a gente vê muito é quando as afirmações dizem que o judaísmo acredita assim. Então, essa expressão, o judaísmo acredita assim, ele vai acreditar somente em coisas fundamentais, por exemplo. Agora, outras coisas que foram diluídas no decorrer do tempo, através dos Rahamins, são coisas que vão divergir no meio judaico também. Então, você vai ver um judeu discordando um do outro. Então, eu não posso falar que eu estou falando o nome do judaísmo ou que o judaísmo em si acredita somente daquela forma, porque existem várias formas de se compreender um assunto. Agora, o que impera sempre será o respeito entre os tzadik, compreender a forma como um está falando, para que possa somar a forma do conhecimento. Perfeito, pode falar nisso enquanto eu coloco o computador para carregar. Pode acrescentar alguma coisa aí sobre o que nós falamos? Só vou colocar o notebook aqui para carregar. Um notebook para carregar aqui. Maravilha, deixa eu fazer outra pergunta aqui pro senhor. Também assim é um pouco mal compreendida, na verdade é um pouco difícil de entender-se, né? Só observando aí o que você falou, é isso mesmo. Ninguém pode falar o judaísmo faz assim, acredita assim. Existe uma pluralidade dentro do judaísmo, né? Que o judaísmo, até onde eu estudei, eles ensinam muito a questão de questionar, da pessoa pensar. Então você não é levado a ser obrigado a acreditar de determinada forma. Você tem que questionar para... E às vezes quando se diverge de um pensamento do outro, você pode seguir aquele pensamento. Outra questão aqui nesse livro, nessa Torá, é com relação aos anjos. Eu vou ler o texto aqui para ficar melhor. Como os anjos são feitos à semelhança divina, sendo possuidores de certo grau de livre-arbítrio, Deus presumiu que eles poderiam opor-se à criação de outra forma de vida também à sua semelhança. Por isso ele humildemente lhe pediu licença para criar os seres humanos. Deus disse à sua corte celestial: façamos o ser humano à nossa imagem, isto é, em posição ereta, refletindo a mesma hierarquia de faculdades que eu usei para criar o mundo, como o qual vos fiz, e conforme a nossa semelhança, isso é, dotado de discernimento e intelecto. Embora tenha sido apenas Deus,
sem a participação dos anjos, que criou o ser humano, ele exprimiu a sua intenção de modo a incluí-los. Então, essa parte que fala que Deus pediu licença ou permissão, não sei se o texto foi traduzido corretamente aqui, né, do Rabino, mas essa ideia de Deus, o soberano, o criador, chegar para os anjos e falar, olha, eu vou criar um ser humano que tem a semelhança igual a nossa, o que vocês acham da ideia? Porque geralmente quando a pessoa lê esse texto é como se Deus estivesse pedindo uma permissão. Como que o Criador vai pedir permissão e tal? Como que você vê essa questão aí? Assim, geralmente quando eu estou lendo uma literatura ou um comentário rabínico, eu tento buscar como ele compreende. Então, assim, dentro dessa explicação, basicamente eu não consigo compreender, eu gostaria primeiro de compreender como ele compreende. E na Torá, não tem o teu comentário aí? Porque eu não tenho como te responder isso, assim, dentro de como ele compreende, entendeu? Mas assim, dentro do conhecimento que eu tenho do judaísmo, da literatura judaica com relação a essa comunicação do eterno com os seres celestiais para criar todas as coisas. O que você tem a falar a respeito? Eu vejo que, por exemplo, na fala de Spinoza, ele fala que o Criador, ou o Ser Supremo, ele é perfeição, equilíbrio e harmonia. Tudo que Hashem vai fazer, ele faz em harmonia com a sua criação. Não é que ele precise do aval da criação, mas isso fala do elo que ele, ao criar, tem como objetivo de que todas as coisas sejam harmônicas. Então eu vejo que a expressão que o comentarista ele faz dentro desse texto é justamente essa questão de criar e demonstrar numa mensagem antropopática, numa linguagem humana, essa harmonia entre os mundos superiores e o mundo inferior. Ou seja, para que haja essa ligação do qual nós buscamos esse retorno, é necessário que desde o início já ocorra essa harmonia. Eu vejo dentro dessa questão, não que o Eterno ali esteja sendo manipulado ou submisso, eu vejo simplesmente isso, que o Eterno ele tem esse relacionamento íntimo com a sua criação, né? Com essa questão íntima. E aí, se a gente for entrar dentro desse assunto, a gente vai perceber que anjos não são entendidos como muitos entendem, como seres que têm asas ou alguma coisa parecida. Mas, dependendo do nível de interpretação, que são 5 níveis, eles vão se diferenciar. E aí, cada nível tem uma explicação que vai somar com as demais. Então, uma hora eles são seres, forças ativas do Eterno, energias e vibrações, outra eles são representados como fogo e água, outros são representados em homens, humanos, como terra, eles reúnem os 4 elementos e outros ele reúne 2 elementos. Então, a finalidade é simples, é de manifestar a vontade divina de Hashem. Então, se os malachim são vontade divina de Hashem para manifestar nesse mundo, logo nós sabemos também que essas operações através dos malachins precisavam ser de forma harmônica. Então, eu vejo uma palavra de harmonia aí. Perfeito, é justamente assim que está colocado aqui na leitura, como você falou, é dessa forma mesmo. Que ele colocou aqui com relação aos anjos, como os anjos são. Ele até usa assim, que os anjos são... como é que é? Deixa eu só ler aqui, ó. Coloca os anjos como uma tipo manifestação dos atributos da misericórdia e da justiça do Eterno, do Criador. Entende? É até interessante esse ponto, porque assim, tem muitas pessoas que têm o entendimento que um malá, quando ele vem só com bênção. E todos nós sabemos, tanto na Torá como no Taná, ele aparece como um ato de manifestação da vontade divina. Ele é imparcial. Ele pode vir com a espada ou ele pode vir com o bálsamo. Isso vai depender do estado
espiritual de cada um, da forma como você se apresenta ou da forma como você adentra diante daquilo que é sagrado. Então você vê a Nadab e Abiú. Nadab e Abiú estavam 7 dias no Mishkan, de alto nível de consagração, de elevação. Mas por alguma questão que os próprios comentaristas eles não acusam diretamente ambos, eles se excederam, é os que os Rahamim vão falar, se excederam de alguma forma, diante de uma elevação muito alta de santidade. Quanto mais alta é essa elevação, maior é a sua responsabilidade. Então o Eterno o tomou, levou eles, tomou, como fosse um beijo de consolo, levou eles. Então a questão é, lidar com as coisas espirituais de Hashem requer realmente de cada um de nós uma seriedade verdadeira, uma verdadeira kavaná. Então, se você se sente que não está bem adequado a realizar ou fazer algo, não faça. Prepare-se primeiro, porque Hashem é santo. Todas as coisas dele são santas. Muito bom. Pessoal, quem está acompanhando, quiser subir para participar, esteja à vontade. Outra questão que eu vou colocar para o senhor aqui, nessa leitura que eu fiz hoje, é a criação dos demônios, né? Nos instantes finais, no 6º dia, Deus criou os demônios, isto é, seres espirituais que atuam como agentes do bem ou do mal, de acordo com o poder que Deus lhe concede, geralmente proporcional aos feitos meritórios ou às más ações da humanidade. Ele também preparou o túmulo de Moisés. Isso que já é outro assunto já. Com esses demônios, né? Que parece que é uma visão bem já diferente da ideia da teologia cristã. A teologia cristã acredita que os demônios são seres angelicais que foram enganados por Ra-Satã e por isso foram expulsos, estão aí no comando deste ser. Já aqui é colocado que esses demônios foram criados. Se foram criados, parece que foram criados dentro do caráter, ou com o propósito para o qual eles já vieram à existência dessa forma, né? O que você pode acrescentar com relação... É bem diferente do cristianismo, né? E, com todo respeito da forma que acredita. Assim, a gente tem que respeitar todos, né? Mas, assim, dentro da literatura hebraica, tudo que você fala que foge do físico já é metafísico, isso é um fato, né? Então, vai recorrer à questão mística da Torá, da ramificação, sabedoria judaica. Então, Hazar, ele vai ser praticamente um dos mentores hoje conhecidos nossos que vai falar acerca desses assuntos. Então, ele vai falar o seguinte, que esses demônios que são chamados Shedim, né, eles não possuem corpo. E que dentro do Talmud também existe passagem que eles foram criados ali. Tem várias passagens. Temos como falar que ele foi criado no pôr do sol e na entrada do Shabat, bem antes. Mas eu vou falar um pouco rápido sobre esse assunto. Na criação do mundo, no Tizim Tizum, que todos já conhecem, já é um assunto bem conhecido por muitos, ao criar, através da luz, todas as coisas, porquanto quando ele se retraiu, houve escuridão, correto? Porque não havia luz, houve escuridão. É o inverso da luz. O Eterno é todo luz. E aí houve a escuridão. Nessa questão, para que se começasse a criar, como você falou, das 7 primeiras coisas que o Eterno criou antes da criação do mundo, a luz é o autor de tudo. O Eterno criou através dessa luz, através dessa palavra, né? Do ato da criação. E aí ele coloca as centelhas divinas dentro de recipientes. Aí a gente vai falar de um nível, como te falei, um pouco mais elevado. Só que esses recipientes, eles não suportam essa luz, aí eles quebram. Então, nessa quebragem do recipiente, aparece entre a escuridão e os shedins. Eles têm uma finalidade. Qual é a finalidade? A finalidade dos shedins, como tudo que o Eterno criou, é cumprir a sua finalidade, assim como Ra-Satã. Ra-Satã tem a finalidade. Qual é a finalidade? É simplesmente só de acusar. É simplesmente isso. Ele vai só acusar. Ele é o promotor, ele vai só acusar. Os shedins, eles são aqueles atos considerados como flechas de Hashem. Essas flechas, elas são designadas especificamente para aqueles que adentram a situações
ou que quebram ou que transgridem situações que servem como ato punitivo, que seria um ato punitivo. Então é aquela questão, você passa o sinal vermelho, a pessoa está propício a ter um acidente e até uma fatalidade maior. É basicamente isso. Os Shadis, eles foram criados para isso, entendeu? Eles não possuem corpo, eles podem atuar, dependendo deles, na mente ou até mesmo no físico, através de vários fatores. Aí são situações como eu te falei, Cláudio, são assuntos muito metafísicos. Isso que eu estou te falando é o superficial do superficial do superficial, do raso do raso do raso, justamente porque requer tempo, requer a gente, para poder compreender ou trazer para ti escritos, textos, o que o Talmud fala, o que os tratados vão falar sobre isso, basicamente em alguns textos da Torá também, entendeu? Porque tudo é baseado na Torá, para que a gente possa entender um pouco melhor. Mas o conceito é muito diferente, entendeu? O conceito não vem de anjos caídos, mas sim que eles foram criados especificamente para um propósito específico. Maravilha. Muito bom aí suas colocações, suas considerações. De já eu agradeço por ter subido, estar participando com a gente. Eu queria encerrar aqui, sua última fala, sua última contribuição, com relação à criação do homem, ali no Gênesis 1, 26, 27. Homem e mulher. Criou Deus, homem e mulher, macho e fêmea. Que existe também uma tradição que entende que aquela mulher não seria a Eva, né, do capítulo 2. Outros entendem que ali não está narrando a criação do próprio homem Adão, mas a raça humana. Como que o senhor entende isso e pode trazer uma explicação para nós aí desse capítulo 1, 26 e 27, com relação ao homem ali? Capítulo 1, versículo 26 e 27. Correlacionando com o capítulo 2 e versículo 7, que fala do homem que foi criado da terra e tal. Bom, o texto lá ele vai falar sobre... Os sábios, na verdade, vão explicar que não é uma forma física, pois Hashem, ele não tem corpo físico, né? A imagem e semelhança criou, né? Vai falar sobre essa questão. No ato dessa criação, que ele fala sobre a questão da imagem, que é Tsilem, no hebraico, ele vai falar sobre a questão de atributos na questão, né? Que é o livre-arbítrio, o intelecto, a capacidade moral, a questão de fala. Sobre a questão que não era Eva, esse já é um assunto já que eu entendo, que eu não decorro muito sobre isso, que vai entrar sobre uns assuntos aí bem polêmicos. Enfim, não poderia ser mais específico? Especifica um pouco mais a tua pergunta aí, para a gente tentar... A minha questão era justamente... E eu vou ver se eu consigo te responder também, porque nós não sabemos tudo, nós somos simplesmente estudantes da Torá. Não, tranquilo. Estamos em caminho de te chuvar constantemente. Tem muitas pessoas, às vezes, que parece que respondem todas as perguntas, eu acho isso impressionante, eu acho até legal isso. Eu também. Mas enfim, vamos lá. Eu penso igual o senhor, muitas vezes alguém me pergunta isso, não sei. Sim, claro. O pessoal não entende isso, né? Então, irmão Micael, é justamente sobre essa mulher mesmo, o homem ali é o homem mesmo, Adão, o ser humano que foi criado ali, a mulher é um ser humano que foi criado ali também, se trata de pessoas, se trata da humanidade, que eu já vi algumas teorias, eles falam, não, ali Deus está criando as almas, ou ali está tratando mesmo da criação do homem Adão, da mulher Eva, ou não? Na literalidade, é no singular. Em outro nível mais elevado, ele vai falar numa pluralidade, porque a finalidade é alcançar, né, o objetivo que vem se manifestar nos capítulos posteriores. Porque aí vai vir aquela questão, se era só 1 e 2, como é que aparece no outro cenário, com quem se casa, o filho de quem? Então, o que você entende? O ato de criar, do princípio de tudo, como modelo, como arquétipo, entendeu? Como um arquétipo do Adam Kademon, né? Ali Adam é um,
Eva é uma, né, como um símbolo de modelo. Com o decorrer dos versículos, vai ser retratado de uma forma de outro entendimento, como ali Hashem criando toda a humanidade. Por quê? Porque se um é o modelo, logo os demais seriam a cópia desse modelo. Então precisava criar primeiro o modelo para que depois se proliferasse de uma forma coletiva. Então, esse é o conceito. Em uma interpretação são dois, em outra interpretação ali é a criação de toda a humanidade. Entendeu? Esse é o conceito. Não se vai só para um caminho, não vai só pela literalidade. Porque veja bem, se a gente levar tudo na literalidade e também se nós tirarmos a literalidade, aí não dá para entender nada. Porque se eu entro e vejo o que era a árvore, era uma ou duas, e o que representava, aí se eu levar só na literalidade, aí eu vou ter problema. Mas se eu levo também no lado místico, da tradição também, aí eu vou ter uma claridade. Então, o texto aí não pode ser visto só na literalidade, tem que ser visto de uma forma ampla. Então, eu vejo das duas formas ali. Muito bom. Ô, Micael, brigadão aí mesmo pela sua Nada, eu que participação te agradeço. aqui, ter trazido essas informações aí. Acredito que vai ser de grande proveito para todas as pessoas que assistiram, que vão assistir. Depois eu vou postar esse vídeo lá lá no vermelhinho onde eu tenho lá, tá certo? Porque sempre eu posto aqui as lives interessantes. Foi muito conhecimento que o Criador o Eterno, bendito seja Ele, continue abençoando poderosamente a sua vida e a vida de todas as pessoas aí que participaram com a gente. Depois a gente volta aí novamente aí fazendo mais uma live, né? Tá bom? Um abraço para ti. Bom final de semana. Obrigado, amém, meu irmão. Deus abençoe. Pessoal, shalom a todos vocês. Ficam com o Eterno, que o Eterno abençoe a todos.